A gente vai ver aqui, eu tenho um quadro aqui, já vi na TV, a gente vai ver algumas cenas de um filme Curtindo a Vida Adoidado. Olha, é de 1986, em que o personagem Cameron passa por algumas crises de hipocondria, né? A gente vai perguntar para ele, será que realmente tem a ver? Será que isso é mesmo? Vamos ver, vamos lá ver junto. Alô? Cameron, o que está acontecendo? Muito pouco. Como é que você está? Despedaçado. Sua mãe está aí no quarto? Ela viajou para Decatur. Infelizmente, ela não pôde ficar. Eu estou me sentindo uma titica, Ferris. Não dá para sair da cama. Eu estou morrendo. When Cameron was in Egypt's land, let my Cameron go. Eu tô falando sério, cara. Isso é ridículo. Eu não posso ficar aqui te esperando esse tempo todo. Eu quero apodrecer em paz. Você sabe que eu estou sofrendo do coração? Ah, é agora que ele pira de vez. Eu tô vendo, Leo, potinho de Vick Vaporub. Vick Vaporub eu uso pra tudo na vida. Eu tenho até hoje, eu tava vendo, Leo. Vick Vaporub. Assim, né? Eu uso pra tudo Vick Vaporub, pra tudo que você pensar. Gripe, resfriado, dor, tudo. Tudo. É uma beleza. Pra mim... Oi? Eu tô vendo um potinho de... Mas eu não, Rodolfo, você é mais do que... Mas essa coisa de achar mesmo que, de repente, já tá no alto, e você vê que tinha um monte de remédio ali espalhado. Remédio, né? De remédio. E a pressão também. Aliás, essa coisa da automedicação dos Estados Unidos é uma coisa muito séria também, porque o americano tem difícil acesso aos médicos, à saúde, assim, e as farmácias é um paraíso, né? Farmácia é um paraíso. É igual um bomboniere. Você chega ali e vai pegando. Você pega ali, não, é uma maravilha, você vai pegando tudo para qualquer coisa, já está escrito para que serve, como que toma. Olha lá. Agora, deixa eu te dizer, é uma patologia, vocês disseram e tal. Precisa ser tratado. Precisa. Sim, porque senão pode resultar em outras coisas piores. Pode, porque daí pode virar numa doença dela ir tomando. Ela, além do sofrimento, ela pode ter uma doença física porque ela vai tomando o remédio indiscriminadamente. Isso. Sim. E pode afetar psicologicamente ou psiquiatricamente, pode também deixar de fazer essa pessoa, uma pessoa que tenha deixa essa pessoa com dificuldade de viver na sociedade por causa disso? Se for um grau extremado da hipocondria ou não? Sim, porque ela vai se retraindo, né? Ela vai se fechando no mundo dela, até porque ela pode acreditar que se eu sair, por exemplo, Covid, eu vou pegar Covid. Se eu vir para não sei aonde, eu vou pegar uma doença X. Ela vai criando, ela vai se territorializando, só que ela vai reduzindo o seu fluxo social. E psicologicamente falando também, convivência, relacionamento é saudável para a mente. Ela vai se inibindo, ela vai se proibindo de várias coisas, de comer coisas, de beber coisas. E ao mesmo tempo ela fala assim, puxa, mas eu estou me autodestruindo, tomando vários medicamentos que geram N efeitos colaterais, né? E depois ela vai se apoiando nos próprios efeitos colaterais dos remédios e querendo remédios para os efeitos colaterais. Ah, entendi. Porque todo remédio, na verdade, ele de repente o uso excessivo vai causar alguma coisa que de repente a pessoa nem tinha, começa a ter e ela vai querer sempre... E vira um círculo vicioso, né? Horrível, Até uma coisa que aqui é muito simples, mas eu sei que é perigosíssimo. Tomar anti-inflamatório, que aqui não é controlado. Daí você toma um anti-inflamatório, ataca o seu estômago, daí você quer um remédio para o estômago. E vai do doutor pode falar, porque assim, e aí você vai numa escalada de um remédio que pega o outro, e a pessoa vai indo, daí ela já fala, não, então eu não posso comer tal coisa, porque isso dá o meu estômago. Não, mas é o anti-inflamatório que começou ali. E você vai achando que você não pode sair mais, você não pode ir na casa de uma pessoa, igual ontem foi Dia das Mães. Ah, não, melhor não ir, porque vai ter uma comida forte, então eu vou ficando isolada e quietinha aqui, sozinha o tempo todo. Olha, sabe que eu vou contar uma coisa aqui, tanto meu pai quanto minha mãe já faleceram, mas minha mãe fazia uma coisa, meu pai cismou uma época que ele tinha diabetes, e não tinha diabetes.
cismou que não podia comer açúcar, ele parou de comer açúcar e tal. Aí minha mãe comprava todos os potinhos de gelatina e flan, tudo dietético. E ela fazia, tacava açúcar, fazia e ele só comia aquilo. E ele comia aquilo, achando que estava ótimo. Ela falou, nossa, ele falava, a gente sabia. Aí ele falava, nem dá pra perceber que assim... O gosto é tão parecido. Nem dá pra perceber. Tô vendo diferença, né? E nunca teve problema nenhum. Ou seja, porque a gente sabia que ele não tinha. E de repente, a falta, ele estava comendo tanta coisa sem açúcar, porque isso poderia causar um problema para ele. Poderia. Ele ia ter hipoglicemia, uma hora ele ia desmaiar de hipoglicemia. Então, eu lembro que minha mãe fazia, né, tocava açúcar nas coisas dele, porque ele já estava tendo um comportamento que poderia fazer mal para ele. Porque ele assumiu a postura diabética, assim, E uma coisa, sem nunca ter feito o exame, É isso que você falou, assumiu a postura sem nunca ter ido. A pessoa entra no papel e vive como um diabético, como sem nunca ter ido no médico, sem nunca ter feito um exame e fala, não, eu acho que eu tenho e eu sou diabética. E acabou, não tira isso da minha cabeça. É verdade. Eu falo isso porque agora eu falo, meu pai está falecido, minha mãe também. Imagina agora o que ele... Ele deve estar sabendo agora o que aconteceu. Aqui, vamos trazer um pouquinho de humor aqui, bendita hora. Afinal, sempre, em todos os lugares, a gente tem um hipocondríaco. É nem... Caroço, é esse aqui. Meu Deus do céu. Nós vamos falar sobre o vírus Ebola com o Dr. Esper Calas, que é... Será que eu tô com Ebola? Cachumba é uma doença contagiosa viral que pode atingir pessoas de qualquer idade. É cachumba. Com certeza é cachumba. Ou Ebola. Falar e... Alô? Mãe, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando eu tinha 12 anos, você me deu a vacina de cachumba? Eu tô sentindo um caroço aqui no pescoço e de ebola. Não sabe? Não sabe se tem vacina de ebola? Claro que deve ter, mãe. Como é que você não me deu? Então é ebola, só pode ser isso. É ebola. Não acredito, mãe. Muito obrigado. Tchau. Essa mancha aqui, será que o doutor viu isso? Viu nada, ele viu isso aqui de qualquer jeito. Olha lá. Cheio de mancha aqui. Meu Deus do céu. Parece que tá tudo normal comigo. E aí, amor? Melhorou da espinha? É, espinha. Tá bom. Tá parecendo um médico falando. Aqui é interessante isso porque a pessoa com o hipocondríaco clássico, ele vai ao médico, mas ele não acredita no médico. É isso que é importante falar, ele não acredita no médico. Ele pode ir em vários médicos, mas ele sempre... esse médico não fala nada. Não sabe. Ou então ele assim, ele não olhou esse exame certo. Ele não... tem muito erro médico. Tem muito... Então, ele se convenceu da doença, né? Ele quer encontrar alguém que valide de qualquer maneira que ele está certo. Ele está certo, né? E aí, naturalmente, ninguém vai, obviamente, validar. É importante validar o que a pessoa sente. Isso. Né? Eu acho que isso vale para uma dica para qualquer profissional de saúde ou até mesmo as pessoas do nosso convívio. Não invalide o que a pessoa está sentindo, como, isso é frescura, isso é coisa da sua cabeça, essa é louca, né? Essa é louco. Porque isso reforça ainda mais a pessoa que agora que eu vou provar, agora que eu vou achar, eu vou... Então, nunca vamos invalidar os sentimentos das pessoas, porque sentimento não aparece no exame. É verdade, né? É verdade. Não existe exame que identifique nenhuma condição mental. Né? E o próprio paciente, independente até mesmo de ser hipocondríaco, ele vai assim, não, mas eu quero um exame para ter certeza se eu tô com depressão. Mas parece que é aquela coisa, tá, beleza. E se existisse, o que mudaria? Né? Agora, isso que você falou é interessante. Eu acho que tem pergunta? Ótimo, chegou a pergunta aí. Mas deixa eu falar uma coisa. A área de vocês dois é muito porque geralmente o médico pede um exame, vem ali o exame e você... Agora, vocês não tem como... Você tem que
lidar com a alma da pessoa e perceber o que ela está ela tá sentindo. Não tem como ter um exame, né, clínico ali, falar, ó, aqui isso que você tem. Prove, né? Prove. Assim, Bom, a Tânia Lígia está falando o seguinte, ó, ela está assistindo a gente. Boa tarde, Pato, sou a Bento, gostaria de saber do doutor o que define um hipocondríaco? A variedade de medicamentos ou a frequência que se usa? Vamos lá, quem vai responder isso? Variedade do... Tá. Ó, não é sobre variedade de medicamento, pode até ser sobre doenças, né? Existem múltiplas doenças e que naturalmente às vezes são medicações diferentes, mas não é sobre o medicamento em si que a pessoa toma e nem sobre a frequência. É sim sobre aquela certeza absoluta que a pessoa tem sobre que ela está doente e que ela quer a qualquer custo que alguém aprove para ela que ela está na certeza que ela tem essa razão, porque eu diria que no fundo a pessoa está pedindo assim, eu quero ser acolhida, eu quero ser ouvida. Eu quero um carinho, eu quero uma atenção. Então não é questão nem do medicamento, nem o medicamento, nem a variedade ou frequência. É algo que ela está sentindo ali. É algo que ela está sentindo. Eu quero carinho, eu quero ser acolhida, eu quero que me ouçam, que estejam aqui comigo. Então, às vezes, ela... Mas isso, assim, de novo, para saber que ela não faz isso conscientemente. Porque eu estou pensando que eu vou fazer isso porque eu quero chamar a atenção de todo mundo aqui. Não, mas eu acho que eu tenho dor de cabeça todo dia, então eu tenho um tumor no cérebro. Então, só que eu sou uma pessoa que tem um tumor no cérebro e eu... Entre aspas, eu quero ter esse tumor no cérebro porque eu quero a atenção de todo mundo. Eu quero toda essa atenção, esse carinho, esse cuidado que as pessoas têm comigo, porque eu sou uma pessoa doente. Porque eu, no dia a dia, eu não tenho esse carinho, eu não tenho essa atenção. Nossa, olha que interessante. Tem gente, a Érica Machado aqui, ó. Eu tenho uma prima... Érica, obrigado por você ter mandado a pergunta. Eu tenho uma prima que é assim... Tá falando mal da prima já, né? Assim, não pode ver ninguém passando mal, que passava junto a minha tia, dava água com açúcar para melhorar. Olha lá, que interessante. Né? Tava passando mal, dava... Aliás, dar água com açúcar é uma coisa interessante, né? Porque assim, é para acalmar, é para não sei o quê. Ah, toma água com açúcar que acalma. Toma água com açúcar, né? Tá água com açúcar. Oi? De ver o outro passar mal. E interessante, olha que coisa. Você vê a pessoa passando mal, também começa, ou seja, solidária na dor, né, da pessoa, né? Na solidária ou às vezes você quer atenção para você também. Sim. Mas, de novo, sempre lembrando, eu não estou fazendo isso de propósito. Eu estou fazendo sem ter consciência, sem ter noção que eu estou fazendo isso. Então, porque às vezes você fala, você está fazendo só para chamar atenção. A pessoa, de verdade, ela não está percebendo que ela faz isso. Para chamar atenção. Ou a criança, às vezes tem a criança que às vezes fica sempre doentinha, ou adolescente, mesmo criança, ou idoso. Às vezes é prestar atenção. Será que eu estou dando atenção para essa criança, por coisas boas? Porque a gente sempre tenta chamar a atenção pelo aspecto positivo. Se eu não consigo isso, eu vou pelo negativo. Então, ou fazendo coisa errada, ou tentando ficar doente, porque o ser humano gosta de atenção. Isso é uma coisa interessante, porque a criança... Esse é um comportamento muito infantil, né? Infantil, eu digo assim, infantil não no caso de desmerecer. Porque a criança, numa família que se você tem duas crianças mais ou menos da mesma idade, se uma cai doente, a outra dá um jeito também de ficar doente. Assim, tipo assim, porque toda a atenção volta para a criança doente, né? E aí aquela criança que não está doente, ela começa também a sentir febre, a sentir isso, né? Buscando também essa atenção. A atenção dos pais. Essa atenção, né? Tem uma pergunta no VT. Vamos lá, gente, vamos lá. Qual o perigo de um hipocondríaco ter uma grave doença e ninguém acreditar? Aí o negócio é sério, é porque a gente fica falando, você é hipocondríaco, você é tudo pra você. E aí? É aquilo que eu acho que assim, aquela história do menino e o lobo, que ele grita, e aí ninguém vai correr. Pedro e o Lobo. Porque daí ninguém vai correr atrás, ajudar o Pedro, porque às vezes ele mesmo deixa de acreditar nele. Por isso que às vezes quando você está fazendo o tratamento, é sempre investigar, porque ele pode estar somatizando alguma coisa, ou ele pode realmente desenvolver uma doença que seja grave. Ele pode estar tendo um infarto e às vezes não saber. Então, sempre fala, olha, não precisa consultar 10 médicos, mas se você está sentindo que isso, você está igual o rapaz do caroço da espinha aqui,
tá lá, uma semana o negócio não sumiu, 2 semanas, vamos lá procurar então um dermatologista, ou vamos fazer, não vai colocar 10 médicos, mas você começa a ouvir a pessoa, por isso que é importante. Se ele está com aquela coisa, está com um ataque do coração, vamos marcar então um cardiologista? Então, ter parcimônia, é a mesma coisa, igual assim, se eu tô doente e eu vejo que tem alguma coisa, eu vou sempre no médico, consulto, faço um check-up uma vez por ano, conforme vai avançando na idade. Então, sempre ter essa parcimônia de entender o que é. Isso é interessante. Algum trauma na vida pode ter provocado, de repente, essa coisa do hipocondríaco? Sim, nada surge do nada. Nada surge do nada. Né? Nada surge Aliás, do existe nada. um ditado em latim, ex nihil nihil. Do nada não vem nada. Exatamente. Do nada não vem nada. Se tem trauma, a gente não pode especificar, teve um trauma X, Y, Z. Todo mundo, quem não passou por traumas, Alguém né? teve trauma, né? Todo mundo. Quem nunca, né? Vivemos em um mundo de provas, expiações e pecados, né? Então, Verdade. quem não sofreu traumas na vida? Mas o que é muito comum entre os hipocondríacos? A gente chama de carícia de lástima. É um tipo de... Carícia de lástima. É o tipo de carícia, de atenção que a criança se acostumou a receber, de coitadismo, de pena, de ter piedade. E às vezes é uma coisa tão simples que parece que a mãe chega assim, ô dózinho do meu filho, tá doente. Aí isso dodói. tá dodói. Então hoje não vai pra aula. Né? Aí, e jamais, carícia de lástima não é amor sincero. Isso é muito importante falar, porque carícia, olha que interessante, carícia de lá. O carinho que você faz não pode ser um carinho de dozinha, de peninha. Jamais, exato. Não pode ser. O carinho, ele tem que ser um carinho até mais razoável, né? Sim, tem atenção, claro que precisa da atenção, mas assim, perceba que a criança que tá ali, embora ela se sinta, tá se importando comigo, tá se preocupando, então me ama. Não, pera lá. No final das contas, o que de fato a criança entende eu sou um incompetente, eu não sou capaz de ser forte, eu não sou capaz de me sobressair. Então eu não sou. Aí provavelmente é uma pessoa que vai desenvolver uma personalidade dependente, né? Muito carente, muito aos céus, ao mar, a vida é difícil, né? E eu vou sempre me destacando por isso. Então, eu vou sempre pela necessidade. Exatamente. Assim, eu preciso de atenção. Então, quando eu vejo que eu preciso de atenção, o que eu faço? Eu posso ficar doente, eu posso, torci o pé, daí todo mundo vai correr aqui pra mim. Fala, nossa, ela estava de salto, ela torceu o pé e não sei o quê. Então, eu percebo que qualquer momento que eu estou em alguma dificuldade, eu chamo a atenção como? Pela doença. Isso é muito importante. Eu acho que é importante, pessoal que está assistindo a gente, essa coisa da educação. Porque, na verdade, tudo que acontece na vida, na infância, marca profundamente. Marca muito profundamente. Eu sempre penso o seguinte, olha, eu penso por mim assim, tudo que eu aprendi, tudo que eu vivi na minha, quase que primeira infância mesmo, marcou minha personalidade, Não, isso de doença, eu fazia o jogo, quando meu pai e minha mãe iam sair pra jantar fora, pra dançar, via minha mãe linda, meu pai... eu tô com dor de ouvido, eu tô com dor de ouvido, daí meu pai... Aí meu pai virava e falava, mãe, não sei o que, minha mãe era desesperada, tadinha. Aí meu pai já virava e falava, Adriana, que pena que você tá com dor de ouvido, amanhã não vai dar pra gente ir na piscina, no clube. Aí eu falei, não, mas você tá melhorando. Na hora, era assim, começava a melhorar, daí meu pai virava e falava, então, porque daí a gente fica, mas amanhã não vai dar pra ir na piscina. Aí, não, mas tá melhorando. Melhorou. Eu pensando bem, isso tá doendo um pouquinho aqui, assim, mas é só colocar um calorzinho que tá melhorando. Meu pai era super esperto, daí acabou. Mas foi curando minha dor de ouvido assim. Mas é muito importante, porque essa coisa do tratar a criança sempre com essa coisa vai acontecer alguma coisa que, de repente, essa coisa da carícia de lástima, né? Coisa, tadinho, ficou doente, meu Deus do céu, tá. Ser um pouco mais realista diante das coisas, né? Exato. Tá doente? Toma remédio, vai ficar bom, né? Essa coisa de ficar... Cuidado aí, né? Mães e pais aí, né? Que de repente Eu trato meu cachorro desse jeito. O Bento eu também, meu Deus. Eu também trato meus gatos assim. Meu Deus do céu. O Bento, ontem ele coçou o olho, machucou o olho. E eu falei, Bento, dadinha. E ele faz a mesma coisa comigo. Quando ele quer fazer, aí ele fica doente também, né? Isso. Mais uma pergunta aqui, vamos ver, gente. Vamos lá. Olha lá. A automedicação é o problema mais grave que pode acontecer ao hipocondríaco? Eu diria que não, talvez não o mais grave. Depende muito até de qual tipo de medicamento está sendo tomado. É né? verdade.
mas sem dúvida nenhuma é um dos mais graves. Assim como as condições de que quanto mais a pessoa não vai sendo validada ou ela vai insistindo em procurar, ela deprimir seriamente, né? Sei. Ela ter transtornos de ansiedade mais severos, como a própria síndrome do pânico, transtorno de ansiedade generalizada, as fobias sociais, ela vai se recolhendo cada vez mais. Então, sim. É um problema. A automedicação é um problema. Mais sério. Problema, sim. Mas ela não é, não seria o problema mais sério, né? Porque há outros problemas que envolvem também essa coisa tão sérios quanto a automedicação. Essa coisa da medicação e também depende da medicação, né? De repente pode ser só uma medicação que não vai causar tanto problema assim. Agora, a convivência com o hipocondríaco também é complicada. É difícil, porque ele está sempre com alguma questãozinha que ele, não, às vezes, conforme vai aumentando, ele não consegue, como o doutor falou, conviver muito socialmente. Porque, não, hoje está frio demais, eu vou ficar doente. Hoje está quente demais, vai me dar dor de cabeça. Eu não posso ir num restaurante porque vai me dar dor de estômago. Então, assim, essa convivência acaba sendo difícil. Por isso que ele vai acabando voltando para ele mesmo. A convivência social vai ficando muito restrita. E aí isso também acaba sendo um ciclo que vai cada vez se tornando. Eu fico doente porque eu estou sozinha, eu quero atenção, daí eu não vou socializando com as pessoas e cada vez eu vou ficando mais doente por causa disso. Então, vai ficando um ciclo vicioso, terrível. E a convivência social vai ficando cada vez mais... Porque as pessoas acabam evitando, que falam, nossa, a Adriana está sempre doente, a Adriana está sempre reclamando de dor. Coisa, né? Então nem quero ficar perto dela porque é difícil ficar perto da Adriana, ela é chata. Só reclama. Tem essa coisa também, né? Agora, tem essa coisa da pessoa que reclama também às vezes ela, nem sei se pode considerar hipocondria, mas sempre a pessoa reclama de alguma coisa, né? Reclama de dor, reclama disso, tá? Às vezes ela não tem, mas ela está reclamando de alguma coisa em relação à saúde também. Não é o hipocondríaco, né? Mas ela reclama muito, né? Aí é atenção, não chega a ser hipocondríaco, mas é atenção. Então vamos olhar para aquela pessoa com amor e carinho, vamos dar atenção para ela. Atenção, é aquela coisa, querendo fisgar alguma coisa, querendo jogar para ter coisa. Olha que coisa interessante que o cérebro prega essas peças na gente também, né? Sem a gente perceber. A gente vai desenvolvendo. É um estado, é uma doença, então, é uma doença. É uma doença, sem dúvida. Não é simplesmente um estado psíquico, não. É uma doença mesmo, é uma doença. É um estado psíquico alterado. Alterado. É alterado. A gente não fala, não está funcionante, né? A gente fala, não tem um pensamento agregado, porque a construção do pensamento está distorcido, né? Tem algum conceito que formou aquele pensamento que distorceu a realidade. Isso não quer dizer que a pessoa está psicótica, isso é outra coisa. Ela não está louca. Acho que ela não está louca. Ela só não está funcionando, ela não está feliz, ela não está levando a vida dela bem. Ela não está biruta, mas ela não está bem. Não tá tendo uma vida na plenitude da vida que ela pode ter. Mais leve, né? Mas porque sempre ela está assombrada com uma doença. Sempre ela está assombrada com uma doença, né? Viralizou, vamos ver. Viralizou, geralmente, a gente traz aqui algumas coisas que viralizou na internet. Ali, por isso que chama viralizou. Ih, o que aconteceu que tu já tá com essa cara murcha aí? Eu vi no Google que essa dor no meu dedinho do pé vai me matar, não tô legal. É uma dor normal. Eu pesquisei a fundo e descobri que meu fígado desceu pro meu pé, vou partir. Pirou total. Se eu der uma topada eu posso romper a veia que me permitir Isso respirar. não é real. No Google tava escrito que se eu não comer manjericão com boldo eu vou rodar. É normal. Por favor, só para. Se eu morrer, a culpa é do Senhor. É o quê? Que não quis me escutar. Me ajuda, eu tô sofrendo. Porque nem tem de pesquisar. Meus sintomas não tô tendo. Mary Jane, me ajuda, Eu só acho que quando vocês devem atender desse jeito, pegar desse jeito, olha. Porque, na verdade,
o paciente hipocondríaco, eu acho que o que menos fala no consultório deve ser o médico, né? Eu acho que o hipocondríaco fala o tempo todo, né? São poliqueixosos, né? São poliqueixosos, né? Tem várias queixas de várias ordens. É porque é isso, é uma outra coisa, é porque isso, eu vou ficar... será que não vai acontecer isso? Será que se eu não tomar... Será que se eu não cuidar, né? É verdade, né? Tem mais uma pergunta. Temos sua? Não. Só pensei que era tudo. Tem mais uma pergunta aí, ó. Nossa, e a criança que não reclama? Minha filha só falava quando não suportava a dor. Isso é normal? E aí, gente? É o contrário. A criança não reclama nada. Sim, né? sim. De repente ela tem uma... Até tem pessoas que são mais resistentes à dor também, né? A dor tem limiar. Tem limiar, que a gente chama de limiar de despolarização. Isso é uma coisa bem microscópica, né? Vamos dizer assim. Limiar de despolarização? Isso é da dor? Isso é da dor. Como eu sou médico da dor também, o limiar de despolarização é quando uma célula... Porque para uma célula trocar íons do meio externo para o interno, um lado tem que estar positivo, outro lado tem que estar negativo. Isso mesmo. E aí inverte isso, a gente chama de despolarização. E aí, para uma dor propagar mais rápido, por exemplo, eu machuquei o joelho. E aí, para emitir uma dor, até meu sistema nervoso central e o cérebro falar assim, tira o dedo, sei lá, do fogo, ou tira... tem uma despolarização. Quanto maior essa despolarização, o sinal ele se propaga de maneira mais rápida. Sim. Né? Tem pessoas, e isso tudo é a quantidade, muitas vezes, da bainha de mielina dos neurônios e dos nervos, né? Quanto mais tem lipídio, mais rápido propaga. Isso pode ser tanto uma doença neurodegenerativa, né, que essa propagação está prejudicada, como também pode ser que a pessoa tenha menos lipídio. Isso não caracteriza como uma doença. Não é doença. A pessoa sente menos dor. Exatamente. E tá tudo bem. E tá tudo bem, né? Agora tem que ver essa criança, o quanto ela não calou quando ela falou da dor. E a dor não é só física. Ela sentiu a dor, mas não falou. Tem outros aspectos mais psicológicos, quantas vezes a dor dessa criança não foi invalidada? Ela estava com medo, isso é coisa da sua cabeça. Sei. Pai, mãe, eu estou sentindo isso. Isso não é nada, deixa, isso vai passar, vai passar. Quantas vezes a criança não se sentiu invalidada nos seus medos, inseguranças, ansiedades? Mãe, briguei na escolinha, fulano foi comigo. Para com isso, não sei o quê. Então, às vezes, quando a criança vai se sentindo invalidada, ela vai aprendendo o quê? Eu tenho que ser forte, eu tenho que ser forte, eu tenho que ser forte, eu não posso falar. Aí é o contrário. Aí ela a pessoa não reclama nada. Não, e ela vai cada vez segurando mais pra ela. Só quando ela não aguenta mais e ela reclama. Então aquela coisa de ficar quieta, senão você vai apanhar. O reclamar dela já tá quase no extremo ali. Exatamente. Quase no extremo. Exatamente. Que é um perigo, então, porque ela suportou e o negócio... Então é interessante. Sempre a virtude está no meio, né, gente? A virtude sempre o equilíbrio. É o balanço entre as duas pontas. É o equilíbrio, né? Uma pessoa que reclama demais, ela pode estar com algum desequilíbrio. Uma pessoa que não reclama nada, ela não é certo também. Não é certo, né? Também está em desequilíbrio alguma coisa ali. Alguma coisa está em desequilíbrio, né? E é importante ela falar isso porque, de repente, a criança, geralmente, a criança reclama, né? A criança fala da dor, né? E não é normal e não é muito comum uma criança não reclamar, né? Não reclamar que de nada, repente, não tem nada, está sempre tudo bem. Que está sempre tudo bem. É interessante mesmo. Olha lá, mais uma pergunta chegando aqui. Os doutores estão bombando aqui hoje, porque tem tanta pergunta chegando, doutor. Doutor, eu leio para você. O doutor está dizendo assim, ó. Eu tenho miopia. O que fazer quando o paciente não acredita que os médicos, quando os médicos dizem que ele está bem? O médico, você está bem. Né? Aí, o que fazer? Sim, tem uma coisa chamada jogo psicológico. Jogo psicológico? O paciente está jogando uma isca, mas aquela isca, se o médico responde exatamente o que ele não quer ou o que ele quer ouvir, a gente fala que engancha, né? Aí é que leva a conflito, o médico perde a paciência. Já disse que você não tem nada, não sei o quê. A melhor não é responder, é perguntar para o paciente. Como que você realmente se sente? Você está me dando uma dica ótima, porque eu, no confessionário eu vou fazer escutamento. Porque muitas vezes responder o que a pessoa está falando, você não vive a vida da pessoa. Você pergunta para a pessoa. Você pergunta, porque a gente fala que leva a pessoa para o adulto, para o racional, para ela pensar sobre si. Porque se eu dou a resposta pronta, a pessoa leva a resposta pronta para casa e depois não dá certo, a culpa é do médico. É verdade. Ele chega lá, olha, viu, realmente não deu certo, não sei o que, daí vai lá brigar com o médico de novo. O médico é ruim, o remédio é ruim, não sei o que é ruim, o psicólogo é ruim. Não.
É que você enganchou no jogo psicológico da pessoa. E claro que é um jogo inconsciente, Jogo né? inconsciente, Então, o que você faz com uma pessoa dessa? Chega lá... Não, Adriana, é a mesma coisa. Se a gente vai conversando e justamente entendendo, fazer com que ela entenda. Porque ele vai, de novo, inconscientemente, sempre tentando te provocar e tentando te cutucar, porque assim, sempre separar aquilo que é seu e aquilo que é do outro. Pra você, né? Sempre passar. Eu quero passar pra você. Mas como que resolve pra mim a minha vida? Então, como é que faz isso? Como que eu vou sarar? Então eu sou hipocondríaca, mas e aí, como que eu resolvo? E às vezes vira, mas você não é, você é psicólogo, você não é médica. O problema vai dar um remédio pra mim. E não sei o quê. Então me indica um médico que resolve, que me dê um remédio pra minha hipocondria. Daí você fala, não tem remédio pra hipocondria, é justamente isso. E aí você vai conversando e fazendo a pessoa entender. Muito interessante. Demora, mas demora um pouquinho. Eu vou usar isso no confessionário também, porque as pessoas perguntam assim, padre, isso é pecado? Tá, e se eu falar que não é pecado, o problema é meu. Mas eu posso fazer o que eu quiser, porque o senhor disse que não era pecado. O padre falou que não é pecado. Eu vou perguntar, o que você acha? Se é... Muito bem, muito obrigado, viu? Obrigado mesmo. Aqui, olha, a Adriana Severino falou, a psicóloga, né, especialista em psicologia positiva. Olha que interessante, quanta coisa interessante. Aqui, eu vou dar os contatos agora da Adriana Severino. Ela foi bem chique. Né? Você viu? É italiano. É italiano. Era francês, Severino. Né? Olha aqui. No Instagram, @Adriana Severini. @Adriana Severine. No Facebook, psicóloga Adriana Severini. @psicóloga Adriana Severini. No site, adrianaseverini.com.br. Muito obrigado, Adriana. Obrigada, Padre Juarez. Foi um prazer estar aqui de novo. Eu tirei da minha cabeça que ela não gostava de mim, porque ela só vinha com o Padre Marcos, só vinha falar, algum problema. Pode me convidar mais vezes que eu venho também. Eu amo vir aqui. Amo de paixão, viu? E também, o Dr. Ricardo Frota, psiquiatra, atenção, psiquiatra. Né? Medicina da dor também, né? Você também Medicina da dor, Medicina da dor. Olha que interessante. É o cuidado da dor do paciente. Cuidado da dor. Olha aí, dor física mesmo. E dor também? Física, emocional. A gente olhar para todas as dores. Interessante, né? Olha. Pode entrar. Esse telefone é seu, pessoal? Não, né? Não, né? Sim. É seu, não vou te dar o telefone pessoal. Não, quase que eu dei o telefone pessoal. Sempre eu pergunto, doutor, porque uma vez nós demos o telefone pessoal aqui. Meu Deus, Meu Deus do céu. Gente, pelo amor de Deus. Nossa senhora. Não, então eu penso, não, o pessoal não. Olha aqui, Atenção, no Instagram, atenção, Dr. Ricardo Frota. É Dr. Ricardo Frota. @Dr. Ricardo Frota. No Instagram. Ou então no Facebook, Ricardo Frota. Pode seguir. Não, no Facebook é curtir, né? Curtir. Acho que é curtir. Seguir. Seguir no Instagram. Curtir, é isso. Siga no Instagram, @Dr. Ricardo Frota, Dr. Ricardo Frota. E no Facebook você pode curtir Ricardo Frota, @Ricardo Frota também. Muito obrigado.